Só a escritura, não é? Ou somente a escritura sozinha, somente. Não é? É claro que essa expressão da reforma, essa máxima da reforma que encontramos em nossos documentos reformados, não significa dizer, não é, jamais, que nós rejeitamos, por exemplo, a tradição, tá? Não rejeitamos de forma nenhuma. Apenas julgamos a tradição, as teologias, não é, de teólogos particulares e tudo mais referente à vida de fé, à vida da igreja, à verdade da vida, não é, pela palavra de Deus. A escritura é a regra máxima. Tudo deve estar abaixo dela. Inclusive nós, cristãos reformados, que somos confessionais, que sim, temos confissões de fé, catecismos, não é, credos, tudo isso nós colocamos abaixo da Escritura Sagrada, tá? Isso é muito importante, beleza? Só a Escritura, então, tem um peso muito grande para nós protestantes. Né? Basicamente é o que nos divide dos demais grupos cristãos, né? Como os católicos romanos e outros que rejeitam esse princípio. E esse princípio para nós tem tanta importância justamente porque observar que Deus nos deu uma palavra, ele ordenou Moisés a escrever, assim como os profetas também, para registrar, não é, essa história da redenção, tá? De como a igreja se desenvolveu ao longo dos séculos, até chegar em seu caráter cristão, não é, no período dos apóstolos, e tudo isso registrado para conduzir o povo de Deus, não é, em todos os tempos. Nós temos então uma palavra que está completa para nós, que é o suficiente, que é a verdade revelada de Deus para o seu povo. E essa palavra, essa escritura sagrada, durante um bom tempo, não é? Durante séculos, na verdade, foi meio que deixada de escanteio, não é? Era tida como palavra de Deus na Guerra do Ocidente, mas era colocada em pé de igualdade, digamos assim, com a tradição, não é? Com a interpretação do clero, etc. E isso se repete ainda hoje, já depois de 500 e poucos anos da Reforma Protestante, ainda assim, mesmo protestantes, né, continuam com essa mentalidade obscurecida, rejeitando a Escritura como autoridade final, não é? Nós confessamos só a Escritura, não é? E a Escritura toda também do mesmo jeito, não é? Toda a Escritura para nós é a palavra de Deus, tá? Isso é um ponto, não são pedaços da palavra de Deus, não é a palavra de Deus de maneira parcial, mas totalmente, não é? Ela é a palavra de Deus e esses têm rejeitado muito esse princípio. E é importante explicar um pouco por que esse princípio tem tanta importância para nós, tá? Justamente porque por meio da sua palavra, Deus opera transformação. Deus resgata, nesse sentido, a vida do seu povo, tá? O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, a vida de fé do seu povo. É o que Deus faz. Então, o que nós presenciamos, por exemplo, não é, nos estudos, nas nossas reflexões, imaginando o que aconteceu no século XVI, não é, como até antes do próprio Lutero, não é, ainda pensando no século XII, XIII, XIV, séculos antes, quando outras tentativas aconteceram, pensando aí, por exemplo, em John Wycliffe, não é, ou Joe Hus e outros que tentaram, não é, fazer um grito de reforma e não foram ouvidos, não é, mas Lutero conseguiu fazer esse grito ecoar mais, não é? E assim, João Calvino, Ulrico Zwingli e tantos outros que também trouxeram nesse sentido esse pensamento de retorno à santa palavra de Deus como regra única, não é? Autoritativa sobre a igreja, e isso trouxe mudanças maravilhosas. Não negamos com isso que também aconteceram coisas ruins, não é? Porque nós somos incapazes de sustentar esses bens. Não é? Somos incapazes, a realidade é essa. Se a igreja estivesse simplesmente em nossa obrigação de manter somente nós mesmos, estaríamos perdidos, irmãos. Completamente perdidos. A igreja está de pé pela misericórdia de Deus. É porque o Senhor a mantém. Essa é a única razão. E quando pensamos então no grande impacto que o Sola Escritura teve, não é, podemos relembrar também na própria palavra de Deus, não é, um acontecimento muito impactante que foi também um acontecimento de reforma. Reforma essa que, semelhante ao que aconteceu no século XVI, também ocorreu por causa da palavra, certo? Se vocês puderem relembrar, por exemplo, o tempo do rei Josias, um jovem rei de Israel, certo? Esse rei, ele começou a reinar ainda bastante jovem, e no período que ele estava reinando, né, antes dele mesmo, outros reis já haviam se corrompido. E essa corrupção significaria, literalmente, um abandono da verdadeira religião, digamos assim. Ou seja, o povo que foi liberto pelo Senhor, já há tanto tempo, não é, estava se corrompendo, voltando aos seus ídolos, voltando àquelas culturas pagãs. E então colocando idolatria em Israel.
Entende? E nesse período, então, não é, durante um tempo, a escritura, o livro da lei ficou, não é, oculto, completamente oculto. E por um momento ali específico, pela providência de Deus, não é, sacerdotes, pessoas enviadas pelo rei, acharam esse livro no templo. E quando acharam esse livro no templo, o povo então estava vivendo sem essa orientação da palavra de Deus. Lembrando, por exemplo, do contexto dos juízes, né, onde o povo não tinha rei, cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Então esse período também era muito semelhante. O povo não estava sendo guiado, não é, pela palavra de Deus. Nesse período havia rei, mas os reis não eram piedosos. Os reis não eram guiados pela palavra de Deus. Nesse período, então, nós podemos ler na palavra de Deus, né, no livro de 2 Reis 23, também podemos ler, por exemplo, no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, não é? Até o 35, certo? E mais um pouquinho podemos ver sobre reformas que aconteceram, tá? Naquele período no meio do povo de Deus, não é? Em Israel, tá? Eu vou ler aqui o capítulo 23 do segundo livro de Reis, capítulo 23, certo? Do versículo 1 ao versículo 3 só. Só uma introduçãozinha aqui para os irmãos perceberem. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo. Então os 3 ofícios estavam reunidos ali, né? O rei, os sacerdotes e os profetas, junto com o povo. Tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da lei que havia sido achado no templo. Ou seja, o livro da lei estava perdido e o povo estava sem direção. Mais uma vez na idolatria, na enganação. E então, quando esse livro foi achado no templo, o rei, não é, junto ali com os sacerdotes e os profetas, o rei leu esse livro para todos eles, não é? Leu todo o livro da lei. Ok? E diz bem assim, versículo 3. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhes obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a sua alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então percebam que o acesso à Escritura, o redescobrir a Escritura Sagrada, a lei de Deus, trouxe transformação primeiramente para aquele rei. E então a partir dele, não é? A partir do rei, junto ali com sacerdotes e profetas, aconteceu uma reforma no meio do povo. E podemos ler sobre a reforma nesse sentido que aconteceu no meio do povo, certo? Os altares foram derrubados e naquele período então do rei Josias, a idolatria foi banida de Israel. Tudo isso por conta, não é, da leitura do livro da lei. Quando o povo teve conhecimento da palavra de Deus de novo, então houve libertação, houve reforma. É isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Então percebam a importância nesse sentido, não é, da Escritura para nós. A Escritura nos traz reforma, nos traz mudança, transformação, certo? Corrige os nossos conceitos errados e nos guia ao caminho de piedade, ao caminho da verdade que Cristo preparou para nós. Então, quando nós falamos sobre sola Escritura e o seu peso para nós, é justamente referente a isso, porque nós cremos pela palavra de Deus, nós sabemos, não é? Confiamos que Deus promove mudança na vida das pessoas por meio de sua palavra. Quando então a palavra do Senhor é pregada, não é? Quando há pregação expositiva, fiel, quando há ensino fiel do Evangelho, não é? Esse ensino, essa exposição da palavra, das Sagradas Escrituras, traz transformações na vida das pessoas, pois é por meio dessa palavra que Deus opera por seu Espírito Santo, não é? Regenera a pessoa, regenera aquele que está morto em delitos e pecados para lhe fazer nova criatura, é por meio da palavra do Espírito. Por isso amamos tanto o sola Escritura e entendemos que realmente, não é, tudo em nossas vidas deve estar sujeito às Escrituras sagradas. Então, não importa tanto o que eu penso, o que eu acho. Eu jamais posso colocar as filosofias humanas, não é? A minha maneira pessoal de pensar, aquilo que o mundo tem dito, não é? A modernização com suas evoluções
não é? E suas reivindicações, por exemplo, e colocar isso na minha vida como se fosse a verdade. Não, eu tenho que olhar para tudo mais neste mundo, tá? E julgar pela palavra de Deus, certo? Sola Escritura.